Olha, a participação e o engajamento das empresas nas discussões sobre políticas públicas ganham cada vez mais relevância diante de um cenário de transformações sociais, tecnológicas, transformações de mercado. Essa postura tem reflexo direto na competitividade das empresas. Vamos falar sobre isso hoje aqui na coluna FGV, tendo como referência o Custo Brasil. Está aqui comigo o André Coelho, coordenador de projetos da FGV. Oi, André, tudo bem? Bom dia, Sebastião. Prazer estar com você aqui novamente. Ótimo. Bom dia, André. Eu sei que já é tão coloquial, mas nunca é demais a gente falar. O que é o Custo Brasil? O Custo Brasil é uma expressão que a gente usa para se referir ao conjunto de dificuldades estruturais, burocráticas, trabalhistas, econômicas que existem nas empresas, que impedem que as empresas evoluam ou, às vezes, até iniciem determinados negócios de uma forma simplificada e, obviamente, isso tem um custo para o Brasil, né? Porque se as empresas não conseguem evoluir, não conseguem inovar da forma como elas querem, né? Por causa de burocracias, né? A gente sempre ouve muito isso aí no mercado, isso tem um impacto para o Brasil como um todo. E o Custo Brasil foi uma forma de simplificar todas essas questões dentro de um número, né? Obviamente, os empresários que tiverem interesse podem depurar um pouco melhor, procurar na internet sobre o Custo Brasil e depurar um pouco melhor o detalhamento de cada uma dos componentes do Custo Brasil, mas o Custo Brasil hoje é um número que hoje passa de 1,5 trilhões de reais, mais de 20% do PIB brasileiro, que é uma forma de mostrar o quanto que custa, digamos assim, a burocracia brasileira que as empresas brasileiras têm que se desenvolver, têm que lutar contra, né, que brigar contra para poderem se desenvolver. E a intenção com isso é fazer com que a gente estabeleça metas de futuro para que se possa cada vez mais baixar esse valor, né, baixar esse custo Brasil para que as empresas, significando então que as empresas terão mais facilidade de atuar no mercado. E aí tem tudo a ver com planejamento, né? Com as propostas de agendas dos governos, de políticas públicas mesmo. E nesse sentido, então, que é a nossa proposta aqui, o quanto é importante as empresas se engajarem nessas discussões, participarem efetivamente, André. Eu acho que o SEBRAE e outras organizações estão com uma proposta muito positiva nesse sentido, que é fazer com que os empresários se interessem mais pelo ambiente externo, né? Porque às vezes o empresário fica muito voltado para a competitividade, olhando para o seu mercado, para o seu produto, para o seu desenvolvimento, para a sua inovação, o que ele está correto. Mas cada vez mais no Brasil, principalmente com o desenvolvimento da tecnologia e da informação, é importante que esse empresário pense na competitividade também olhando para o ambiente externo, né? Acompanhando a economia, acompanhando os índices, acompanhando questões como o Custo Brasil e se engajando na produção das novas leis, por exemplo. A gente falou semana passada sobre a questão do Ministério do Planejamento, que está aí com um orçamento participativo aberto, que os empresários podem se engajar e sugerir propostas para programas de incentivo do governo em tecnologia, em ações sociais. Então, é importante que os pequenos empresários entendam que eles fazem muita diferença no Brasil, eles juntos fazem muita diferença no Brasil e que se preocuparem em entender o ambiente externo é uma coisa positiva para a competitividade das empresas. Pois é, ela resulta em rendimento, eu diria, a competitividade mesmo, como você falou, né? Parece externo e macro, mas trazer isso para dentro, para o planejamento diário, né? Para a organização, essa discussão reflete ali de forma muito direta, né? André, eu queria que você me falasse um pouquinho da Agenda Brasil 2034, que foi apresentada ainda há pouco também aqui para o governo, né, pelo Movimento Brasil Competitivo, quanto também essa discussão está em voga agora e é importante que as empresas também, o setor também se preparem ou participem dessa discussão. A Agenda 2034 ela é uma continuidade da questão do Custo Brasil, porque o Custo Brasil foi desenvolvido para ter uma linguagem mais palatável, né? Assim, uma preocupação muito grande hoje do governo, de entidades como o SEBRAE, da própria FGV, é você conseguir traduzir as questões do ambiente externo para que todos os empresários possam entender, para que todo o público geral possa entender e cada vez se engajar mais, né? A Agenda Brasil é um pouco uma continuidade disso, fazendo com que
quando você pensa o custo Brasil e as dificuldades do custo Brasil e um Brasil melhor, você pensa, bom, para que Brasil a gente está falando, né? Então, a Agenda 2034, ela buscou separar em eixos e programas, e propostas e propósitos esse Brasil para os próximos anos, né? até 2034. Né? Que propostas poderiam ser feitas, as propostas principais que já existem até no Brasil em várias entidades, no setor industrial, no setor de serviços, que podem ser colocadas conjuntamente numa agenda para que o Brasil possa evoluir, né, e esse custo Brasil possa baixar. Então, a Agenda Brasil 2034, esse é o propósito dela, estabelecer uma série de metas, de agendas emergenciais e de metas para o Brasil, para que se efetivamente possa monitorar o Brasil sobre uma série de indicadores. E eu recomendo muito que os empresários pequenos, médios, grandes empresários, todos os empresários brasileiros e até o público brasileiro também, leia a agenda, porque a agenda ela reflete já significativamente o que é o Brasil econômico, o Brasil ambiental, o Brasil social e educacional que a gente tem hoje. Ela já faz essa conclusão de todas as principais pendências que o Brasil tem para o seu desenvolvimento, e aí as pessoas podem, numa leitura, entender o que é o Brasil hoje e até se engajar também em participar para pensar em como baixar esses indicadores, como melhorar esses indicadores e baixar um custo Brasil para os próximos 12 anos, aí no caso. Né? Ótimo. Não, a gente deu um recado hoje, a gente vai trazer essa discussão muito mais vezes também. Obrigado, André Coelho, coordenador de projetos da FGV, obrigado por hoje. Muito obrigado, um bom dia.